É que ele vai orar pelo preleitor e a direção já está com ele. Glória a Jesus. Se nós fôssemos dar a ceia hoje para todos que estão dentro desse tempo, a ceia que preparou não ia dar. Porque vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Eu vi uma criança vestida de branco sentada aqui. E sexta-feira, o Senhor disse no monte que tem um vaso aqui que está pronto e ele vai levar. E o irmão viu o caixão dele aqui, eu também vi. Leva. Não se admire com o que o Senhor está fazendo, porque se estiver pronto, ele vai levar. Não vai ficar aqui. Porque quem está pronto não é mais para ficar aqui na terra, é para subir. Aleluia. Quando Pai percebe, agora vai trazer a palavra para a igreja, e tu coloca o Santo Espírito na sua boca, que nós possamos receber de ti esta noite. Em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. 2 Timóteo. Dessa vez eu acerto, viu, irmãos? Não errei. 2 Timóteo, capítulo 1. A carta de Paulo a Timóteo. Uma das últimas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, vamos ler a partir do versículo 15. Hoje tudo é bem corrido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 15. Todos acharam? Diga vitória. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermogênes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésimo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Amém, irmão? Poder sentar. Você nunca ouviu este nome, né? Onesíforo. Queridos, eu quero agradecer a Deus, ao pastor desta igreja. Hoje faz desde os anos que a gente está na Batista de Deus. Acredito que só uma vez na Santa Ceia meu coração almejava, e hoje o pastor me concede esta realização de trazer uma palavra da nossa igreja mãe no trabalho de ceia. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor da igreja. O cajado ainda está na mão do pastor. Não, eu vou falar bem claro, não se intrometa naquilo que não lhe compete. Amém? Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe os obreiros que estão na minha retaguarda, Deus abençoe o irmão Val. Quanto mais prova, mais fogo no vaso. Deus abençoe. Meus irmãos, eu também quero fazer menção, meu comigo Diácono Daniel me acompanhando, os irmãos ficaram lá fazendo trabalho, lá também no culto da família. Também veio comigo, fiz questão de trazer hoje aqui uma família, eu queria que ficasse de pé, Gleice e Felipe e Sofia. João já deve estar na salinha, né? Esta família está fazendo parte conosco lá do curado, graças a Deus. E eu disse, você vai correr logo para a sede, para conhecer a sede, conhecer como é o trabalho. Amém? Meus irmãos estão felizes com esta família, diga a glória a Deus. Poder sentar, para quem não sabe, Gleice aí hoje já está casado, com 2 filhos. A gente foi adolescente junto dentro da igreja. O que a gente fala, tem irmão que às vezes não acredita, mas está aqui ela como prova.
A gente foi adolescente junto dentro da casa do Senhor. Ela trabalhando no departamento de gestos, trabalhando. Eu dirigindo mocidade, eu tinha 14 anos de idade, irmão. Eu era bem feio, maguinho, mas era cheio de Deus. Né? E tá aí ela. Hoje a gente seguiu o nosso rumo. Ela casou, eu casei. Mas graças a Deus, hoje Deus me deu esse privilégio de ser pastor dela lá no Corão. Amém, Deus faz assim, vale a pena, irmão. São história que é inegável. Queridos, o livro que nós lemos, a carta de Paulo a Timóteo, eu vou ser bem sucinto. O Senhor falou algo ao meu coração quando eu estava lendo isso. Esse contexto, para entendermos, precisamos voltar a alguns pontos. Era uma era em que um homem, nós chamaríamos de endemoniado, chamado Nero, ele reinava sobre esse tempo a partir do ano 54, se não me falha a memória, ao ano 62. Nero foi conhecido como um governador perverso, pervertido. A história relata que Nero era tão mau que chegou a matar a sua mãe, cometia atrocidades. E quem não lembra que ficou um marco na história, ele incendiou a maior capital, a capital de Roma, no dia 17 de julho. Isso está nos livros da história. E a Bíblia diz que a história conta que ele incendiou, e aquela época era a época do cristianismo, e culparam os crentes daquela época. Nós vemos basicamente, não tão longe, um fato desse que aconteceu no ano de 1940, 39, 38, quando houve a noite, quem não lembra, na Europa, a noite dos cristais, onde sabotaram a loja dos judeus, onde tocaram fogo em sinagogas, não tão distante, há quase 80 anos atrás, quando a era nazista fez isso com os judeus na perseguição. Nesse contexto de Nero foi muito bem pior, porque além de culpar os cristãos, além de culpar os líderes da igreja, a história conta que muitos massacres foram comandados, quantos crentes foram tocados fogo em cima de uma cruz vivo, quantos crentes foram devorados por feras em arena, e muitas das vezes por pura perseguição. Tão distante também, basicamente vivenciamos isso nos tempos de hoje. Hoje ninguém mais suporta, hoje tudo é agredir a fé, hoje tudo é escarnecer o nosso Salvador, hoje tudo é desmerecer. Há lugares por aí que olham até para nós como cristãos com um olhar troncho, e muitas das vezes de forma silenciosa, com preconceito, porque o governo prega esse ódio aos cristãos. Então, bem distante, a história conta que muitos cristãos sofreram, pagaram preço, e o apóstolo Paulo, por ser um dos maiores líderes, foi culpado por este incêndio também, pela pregação, pelos crentes que o seguiam. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele escreve, sentindo-se ser a sua última carta, preso, porque aqui ele está preso. Ele escreve para o jovem Timóteo, que toma conta de uma igreja em Éfeso, que tem suas limitações. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, onde nós estamos lendo, no versículo 8, Paulo diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. A propagação, a perseguição contra o apóstolo Paulo religiosa era tão grande, que Paulo chega a orientar a Timóteo, seu filho na fé: não tenha vergonha de mim. Se quando eu li isso aqui, eu passei a entender que uma hora, não sei qual momento, passou por Timóteo ter a vergonha do pastor Paulo, porque estava preso. Mas Paulo disse: não tenha vergonha, é necessário, sofre comigo as aflições.
O caso era tão sério acerca do apóstolo Paulo, que se você ler no capítulo 2, o versículo 3, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Ele diz: não te envergonhe, não esmoreça, passa comigo essas aflições, é necessário. Se você ler também no capítulo 4, no versículo 6, Paulo sente que está chegando o seu último momento, mediante a perseguição, que ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Se você ler também o versículo 18 do capítulo 4, ele diz: e o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Paulo disse: eu estou sendo culpado de algo que eu não fiz. Existe uma perseguição maligna, mas Paulo não ora dizendo: me tira da prisão, me tira desta perseguição, mas ele diz: guarda-me de chegar no reino, porque o que me passa não me importa, eu quero é chegar lá. Aleluia. E a situação, se você ver no capítulo 2, versículo 9, ele diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. A Bíblia diz que Paulo diz: eu estou sendo culpado como um malfeitor, uma perseguição. E Paulo vai expressar um sentimento, porque quando estava outrora antes da prisão, os discípulos lhe acompanhavam, os crentes estavam perto, todo mundo fazia questão de assistir o apóstolo Paulo pregar, mas foi ele ser preso injustamente, foi ele cair numa cadeia, numa masmorra chamada Mabertina, que é no lugar onde diz a história que quem entrava lá até leproso saía, que Paulo escreve dizendo, aonde nós lemos no capítulo 15, dizendo: tu bem sabes, os que estão na Ásia, todos me abandonaram. Glória a Jesus. Aleluia. Era tão sério o processo que Paulo estava passando, que ele diz: todo, eu não vou dar nem nome, vou dar só dois, mas eu não vou nem fazer uma lista, todos. Quando ele diz todos, aqueles que eu nutri, aqueles que eu ganhei, aqueles que eu aconselhei, aqueles que eu abracei, aqueles que, aleluia, eu dei guarita, aqueles que eu briguei as suas guerras, aqueles que eu fiz questão que estivesse perto, aqueles que eu estendi a mão quando ninguém queria estar, mas agora eu estou dentro de um processo, sendo considerado como malfeitor, nem eles puderam compreender, faz parte do plano, aleluia, do Evangelho, mas me abandonaram. É tão sério este abandono, que se você ver no capítulo 4, no versículo 16, ele diz: ninguém me assistiu. Nas minhas primeiras defesas, eu fui levado perante o julgamento e não tinha um crente lá para me defender. Aí eu lhe pergunto: onde estavam aqueles que foram edificados pela palavra do apóstolo? Onde estavam aqueles que tiveram a família restaurada por causa de Paulo, mediante o Evangelho? Aonde estão os obreiros que Paulo disse: Deus tem negócio contigo? Aonde eles estão? Nem no dia que ele foi acusado, não tinha ninguém. Ele disse: ninguém me assistiu, não tinha ninguém lá por mim. E Paulo vai escrever dizendo: Timóteo, todos me abandonaram, todos me deixaram. Ninguém está entendendo o processo que eu estou passando, simplesmente me deixaram. Mas para cada abandono real que alguém comete, Deus tem um homem, Deus tem um personagem. E Paulo vai dizer claramente no versículo 16, ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Esse homem não escreveu um livro, esse homem não escreveu nenhum texto na Bíblia, este homem não registra milagres que ele fez,
mas ele estava na contramão de todos aqueles que decidiram seguir o caminho do abandono. E Paulo faz questão de citar o nome dele, dizendo: Onesíforo não me abandonou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse homem não tem nada relatado acerca de alguma obra que a gente reconheceria. Não. Paulo diz assim: muito ele me serviu lá em Éfeso, muito me ajudou, muito estava lá servindo. Quando Paulo diz serviu, não está dizendo que deu água a ele, está dizendo que apoiou o trabalho de Paulo, esteve perto de Paulo. Porque muitas das vezes é fácil criticar, é fácil xingar, é fácil criar problema, mas difícil é encontrar um Onesíforo que quando a gente chora ele está pronto para enxugar a nossa lágrima. E a Bíblia diz, senhoras e senhores, que Paulo, ele vai dizer: todos da Ásia, todos me abandonaram, mas eu peço misericórdia a Deus, que abençoe um homem chamado Onesíforo. Porque ele, se você ler o texto, ele diz assim: Onesíforo, porque muitas vezes me visitou e não se envergonhou das minhas cadeiras. Porque geralmente a gente só quer estar perto de quem tem, aleluia, bom nome, boa reputação, algo que agregue, algo que referencie. Mas muitas vezes aquele que serve ao Senhor de coração, Deus vai permitir você passar por algum processo, uma hora na sua caminhada. Glória a Deus. E muitas vezes esse processo será o diferencial daqueles que te rodeiam. Tente passar por uma calúnia, até que muitas vezes diz: eu sou teu amigo, vai te deixar. Aleluia. Tente passar por uma acusação injusta. Eu estou falando injusta, estou falando daqueles que procuraram. Aleluia. Até onde você sentar, eles vão fazer questão de sentar mais longe, só para não virar alvo. Sabe por que Paulo disse: todos me abandonaram? Porque Paulo era procurado, e todos aqueles que foram vistos, associados a Paulo, pagariam. Covardes. Porque desejavam Paulo, enquanto Paulo era a referência no modo deles, mas não entendia nada de evangelho. Paulo diz: sofrei comigo as aflições. Quem entendeu a proposta do evangelho entende. Uma hora vai passar por campos verdejantes, mas uma hora vai passar pelo vale dos ossos secos. Diga carinhosamente para quem está do teu lado: por mim ninguém fica para trás. Aleluia. Diga de novo: por mim você não fica para trás. Glória a Deus. O Senhor está dizendo para algumas pessoas que estão aqui: o Espírito Santo está chegando para te socorrer, tu não vai ficar para trás. Tem pessoas que estão aqui que o Senhor fala: você passou pelo processo por causa do mistério, por causa da chamada, por causa da caminhada. O Senhor traçou para você um caminho escuro, um caminho de sofrimento, e ninguém que te rodeou passou a entender, porque só passam a entender que tu é de Deus se tu estiver transbordando, se teu nome estiver em evidência, se tu estiver ali agradecendo os bênçãos e bênçãos e bênçãos. E nem sempre é assim. Por causa do que Deus tem contigo, foi necessário Deus te atrair para uma prisão, para um enclausuramento, para um processo que dói, machuca. Ninguém compreendeu, te acusaram, disseram que você tem culpa, disseram que você não presta. Ninguém estava lá para estender a mão, mas nessa ceia o Senhor brada nesta noite dizendo: o teu amigo Jesus nesta noite diz para você: você não ficará para trás, Ele vai te trazer de volta. Você pode adorar Ele aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo Ele aqui chegando com a corda do céu e está dizendo: eu vou me levantar de novo.
própria que nós fazemos, e muitas vezes somos até mal interpretados, muitas vezes por falta de imaturidade, mas o desejo é passar as aflições, o desejo é o que Ele quer para mim, o desejo eu me sujeito ao que Ele quer para mim, mas muitas vezes quem está ao nosso redor não compreende, e a primeira coisa que faz é pegar as malas e ir embora. E o diabo está atacando alguém aqui assim, está fazendo quem puder te deixar sozinho, está fazendo um girar as costas, outros falar mal de ti, outros até dizer: Deus não usa mais ela, Deus não usa mais ele, acabou-se o homem, acabou a mulher. Só que teu amigo Jesus está dizendo: eu estou chegando para te dar consolo. Levante a mão mais alto que você puder. Se não tiver um amigo para te socorrer, o amigo de todas as horas está aqui dizendo: hoje eu socorro a tua vida neste lugar e digo para você: eu vou te consolar. Abra a boca desta noite para receber de Deus. É a ceia de você voltar a ceiar com alegria. Vai passar esse processo, independente de quem te deixou e te abandonou. Jesus está aqui dizendo: ceia com alegria, ceia com alegria, ceia com alegria, ceia com alegria. Ele não te deixará para trás. Diga para quem está do teu lado: Jesus não vai te deixar para trás. Jesus não vai te deixar caído. O Espírito Santo de Deus esta noite é consolo. Ele conforta o teu coração. Aguenta. Adora Ele aqui. Como nós temos que passar por algum processo e alguém não compreende que foi o Senhor que nos convidou. Como dói a fala da ingratidão. Como dói, aleluia, por alguém não estar na hora que a gente mais precisou. Mas Jesus disse: se não ficar um, eu estou contigo. Eita, sinta Ele aqui nesta noite, renovando a tua alma, alegrando o teu coração, tirando a tristeza, curando a ferida e dizendo: eu consolo. Ei, manda chora, minha alma. Quantas vezes deixamos alguém para trás? Quantas vezes por conta de bizarrice, de cadeira? Como eu consigo cercar a mesa do Senhor e não lembrar do meu companheiro que não está aqui? Que maldade é esta de eu me sentir que estou de pé e me alegrar com meu irmão que está passando uma cadeia, uma aflição? Não, amado, Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para tu ser um onesíforo. Aleluia. Se ninguém quiser abraçar, vá lá e abraça. Se ninguém quiser sentar junto, vá lá e sente junto. O Senhor quer te fazer de socorro por intermédio do Espírito Santo, para só alegrar a alma de Paulo. Porque Paulo estava aflito. Paulo estava consciente, irmãos, que o Senhor queria que ele passasse. A tristeza de Paulo foi todo mundo deixar ele. A tristeza de Paulo foi todo mundo nem se importar com ele. Quantas vezes alguém estendeu a mão para você? Quantas vezes alguém te visitou? Ei, minha senhora. Quantas vezes alguém te ligou? Deixou de almoçar para ouvir tu. Aí porque alguém não está no momento bom, porque o Senhor
decidiu trilhar um caminho, aí você já vira as costas. Aí você já diz, não serve não. Aí você já diz, presta não. Aí você já arruma, não seja um tais. O Senhor nesta noite traz de volta um sentimento nobre, um sentimento de Onesíforo. Não, eu não posso abandonar ele agora. Eu não posso deixar ele agora. Agora que ele quer. Mas eu não entendo, não importa. Mas o bem que ele fez, a obra que ele executou, eu não posso deixar ele para trás. Se for necessário, eu carrego nos meus ombros. Mas para trás não fica. Diga para quem está do teu lado, Onesíforo, vá buscar quem está preso. Não seque a mesa do Senhor individualista. Não coma do pão e tome do suco que simboliza o sangue de Jesus, visando você. Tem alguém que precisa de socorro. Você está aqui hoje porque alguém te socorreu. Aí hoje é mais fácil abandonar. Hoje é mais fácil deixar. Mas o Jesus que não abandona, minha irmã, Ele está dizendo, pode alguém abrir mão de você, eu continuo com você. Diga, Jesus não te abandona. Mas diga de novo para ele, Jesus não te abandona. João capítulo 4, Jesus não deixou para trás uma mulher que foi esquecida da sociedade. Foi lá, mudou a vida dela, deu uma oportunidade, mas não deixou ela para trás. João capítulo 8, ele levanta a mulher adúltera, aleluia, que todos queriam condenar, mas ele foi lá e não deixou ela para trás. Em Lucas 19, ele entra na casa de Zaqueu, quando os religiosos rejeitaram, ele não deixou Zaqueu para trás. Ele está dizendo, não é o seu problema que vai fazer você ficar para trás. Não é o teu defeito que vai fazer você ficar para trás. Não cercamos a mesa porque somos perfeitos. Cercamos a mesa porque reconhecemos, aleluia, que somos falhos, que precisamos, que necessitamos dele. E Paulo expressa este sentimento dizendo que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me procurou e não me envergonhou das minhas cadeias. Paulo disse, quem ama, procura. Quem ama, procura. Será que você já teve o sentimento de entrar na igreja e sentir a falta de alguém? Ou você já entrou na igreja e só se importa com a tua oração, com o teu pedido, com o teu jeito? Não. O Senhor nessa noite chama a atenção da igreja para dizer, procure. Me permita, aleluia. Tem alguém que é para estar sentado aqui hoje. Aleluia. E está esperando um Onesíforo bater na porta, ou pelo menos ligar. Vamos para o culto hoje. Aleluia. Uma certa vez eu cansei um pouco porque estamos sujeitos a isso. O Senhor permitiu que uma noite escura me sobreviesse, eu muito novo. E um dia eu disse para o Senhor, para mim já deu. Não saio da minha casa, não vou mais para cá. Procurarei o pastor da igreja, dei para ele, já deu para mim. Quando eu estava em casa, aleluia, revoltado, chateado, porque Satanás trabalha em cima disso. Não venha dizer para mim, você é super, porque nem toda hora a gente vai estar pegando o céu com a mão, vai ter hora que a gente vai estar ali na caverna. O problema não é estar na caverna, o problema é deixar de ouvir a voz de Deus nela. E quando eu estou lá, era culto na igreja, eu estava dentro de casa, não era charminho, não era nada, era um desgaste que já vinha, os conflitos internos, porque eu era muito novo para estar passando aquelas guerras, mas era o peso, era a escola,
era o tratamento, era o aperfeiçoamento, mas eu achava que eu não precisava passar por aquilo. Porque outros não passavam, eu não tenho idade para passar por isso. E eu estava em casa revoltado. E um dia alguém bateu palma no portão da minha casa. Meus pais não estavam. E quando alguém bateu palma, irmã Mauricéia, Manasséia. E eu olhei para ela e disse, olhei assim de longe, ainda recordo, um pé de manga no quintal. Eu sou, ela disse, Maxwell! Aí eu disse, diz, vaso, entra. Aí lá vem. Quando chega uma visita de Deus, irmão, lá vem. Eu disse, nem Manasséia, nem a paz eu tenho. Ela disse, eu estava na igreja, de joelho, assim que eu cheguei orando. E quando levantou da oração, que começou o trabalho, eu olhei para um determinado lugar. E não lhe vi ali sentado. E na hora o Espírito Santo disse para mim, pega a Bíblia. Saia. E vá procurá-lo. E eu vim dizer a você. Ela olhou para mim assim, filho, entregou uma palavra e disse, eu vim dizer para você. Que se depender da minha, eu tenho 3 filhos, tenho uma luta, estou desempregado. Mas se depender da minha oração, que Jesus continue fazendo na tua vida, eu vou vir quantas vezes for na tua porta. Mas tu vai voltar para o lugar que Deus te deu. Quando desceu uma glória naquela casa, naquele dia, né? E nesta noite o Senhor diz para nós, eu quero usar você. Mas tem um problema, mas tem. Não, ele não quer saber. Ele quer saber se você vai socorrer. Ele quer saber se você vai estender a mão. Largue a pedra, estenda a mão. Salmista disse, tão bom, irmão, e suave é leveza, é pureza que os irmãos vivam em união. Veja o apóstolo lá na frente, ele disse, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Até quando vai deixar que essa birra, fúteis, problemas fúteis, seja o impedimento de tu fazer a vontade do Espírito Santo. Talvez você veio aqui para ouvir, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Não. Ele está dizendo, eu quero lhe usar. Diga para quem está do teu lado, te prepara, Jesus vai te usar. Viu? E quando ele der a ordem, vá, diga, vá. Peça perdão, um abraço, não importa, vá. Porque ele que fará a boa obra. Porque um dia, irmão, seremos nós que estaremos enclausurados. Seremos nós que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim para nós, passe o processo. E se a gente não ser um bom amigo, a gente não terá um bom amigo. Ele diz para nós nesta noite, seja aquilo que você queria que fosse com você. Seja verdadeiro, seja sincero. Mas isso não trata de fulano, isso trata de quem você é e quem você tem. Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muito me procurou e não me deixou. Jesus nesta noite te acha neste lugar, dizendo, eu fui te procurar, eu fui te encontrar. Tu estava lá, ninguém queria, mas eu fui lá. Eu te busquei, eu te sentei, eu te lavei, eu te remi, eu te perdoei, aleluia. Eu fui lá te buscar. Alguém
for necessário. Ele vai quantas vezes for necessário. Mas para trás você não vai ficar. Então te prepara, ceia com alegria. Porque se esse mês foi um mês, sabe que você não sabe como chegou aqui. Foi muito ataque, foi muita artimanha, foi muito laço, foi muita arapuca. Mas você chegou, sabe por quê? Porque Ele não desistiu de você. Então sei com alegria, porque uma coisa eu posso te garantir pela palavra, e eu quero profetizar para você: depois dessa ceia, tu vai passar o melhor mês da tua vida. Eu vou repetir de novo, tem gente ali já chorando. Eu vou repetir de novo. Depois dessa ceia, vai ser o melhor mês da tua vida. Tu vai estar cheio, tu vai estar animado, tu vai estar alegre, tu vai estar dizendo: só o Senhor é Deus. Quem crê nisso, levante a mão e glorifica a Ele. Participar da ceia, todo que estiver ele em comunhão com a sua igreja, da mesma fé. Os irmãos que vão participar da ceia, pode ficar em pé, para facilitar a entrega do elemento. Quando estiver orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu nos perdoe as vossas ofensas. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será ocupado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, assim como o pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram. Vamos orar pelo Senhor. Senhor, queremos consagrar esse elemento que foi feito por mãos humanas, mas que a partir desse instante passará a ser um alimento espiritual, que possamos ser alimentados para caminharmos mais um mês na tua presença. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço, em teu santo e glorioso nome, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Com celestial mandar.
vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Recebi do Senhor que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Obrigado, Jesus. Pai, queremos louvar o teu nome, Senhor. Te apresentar, Senhor, este suco que simboliza o teu sangue. O sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Pai, tu carregou sobre si a cruz que era para nós. E levaste todas as transgressões, Senhor, e culpa onde não havia culpa. Te agradecemos pelo teu sacrifício. Morreste, mas ao terceiro dia tu ressuscitou. Nós consagramos, Senhor, a ti, Senhor, lembrando do teu sangue que traz a remissão, Senhor, que nos purifica, o sangue carmesim que liberta, que transforma, que dissipa. Aleluia, as trevas, nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o Cordeiro, pela cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue, que por nós aí ele verteu. Pecadores remidos,
confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também em nós, Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem e bebam em mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos por mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo de Vai fazer.
nossos lares, hoje, aleluia, e para todo sempre. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Glória. A Deus Deus Altíssimo, tu que és todo-poderoso, que guiaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramando seu sangue, perdoando nossos pecados e ressuscitando, sentou-se no seu trono, à tua direita, ó Pai, como sacerdote e juiz, e nos enviou o seu Santo Espírito, que ele habita em nós hoje até a eternidade. Amém. E de todo na paz. Amém.